Olá, pessoal, tudo bem? Pronto, aqui a gente vai dar continuidade, né, ao nosso vídeo, os nossos vídeos, né, de orientação quanto à saúde mental. E esse foco é sobre a questão do CAPS-AD, né, mas ele se estende para toda a saúde mental. Então, eu estou aproveitando esse tópico do CAPS álcool e drogas. Quem não assistiu o primeiro vídeo, então volte para assistir. É onde eu trago a abordagem inicial, quais são os conceitos iniciais importantes sobre o funcionamento do CAPS-AD e sobre as perguntas mais voltadas ao uso de álcool e outras drogas, né? Como é que a gente se dá nesse cuidado, processo de triagem e até a alta dos usuários do CAPS-AD. Então, quem não viu, voltar para assistir. Mas esse vídeo ele é dedicado à questão da abordagem sindrômica em saúde mental, tanto para residentes quanto para estagiários, certo? Então, vamos lá. Em relação a essa abordagem sindrômica, é uma maneira que eu costumo trabalhar para orientar e facilitar essa visão geral, inicial, né, para a definição de um plano terapêutico, né? E, nesse sentido, é importante que a gente veja sobre como a gente pode otimizar o nosso tempo, a nossa avaliação, né, tendo em vista que a demanda ela é muito grande nos tipos de abordagens, na saúde mental, né? No SUS, no geral, na demanda particular. Então, como é que a gente vai nos orientar nesse momento inicial, tendo em vista que a avaliação em saúde mental ela é longitudinal. A gente precisa de de vários momentos, de vários encontros para que a gente defina um diagnóstico, para que a gente ajuste medicações. Então, nesse sentido, como é que a gente pode ter uma avaliação inicial mais objetiva, mais direcionada, para que já no primeiro momento consigamos definir um plano terapêutico inicial já de acordo com a patologia do paciente, né? Então vamos lá. Quando a gente faz esse tipo de abordagem sindrômica, a gente vai fazer a abordagem sindrômica em dois momentos, tanto em relação a diagnóstico, certo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. É melhor de vocês verem. Pronto. Então, tanto nessa parte de diagnóstico, quanto na parte medicamentosa, certo? Então, eu vou trazer esses dois tipos de abordagem sindrômica para estar direcionando o nosso trabalho, né? Então, quanto à parte diagnóstica, nós temos o seguinte. Então, deixa eu colocar aqui para facilitar. Existem os quadros ansiosos, depressivos e síndrome bipolar. Então, vou botar assim: síndrome ansiosa, síndrome depressiva, síndrome bipolar, síndrome psicótica, psicótica, psicótica. A gente vai colocar essas quatro, elas são fundamentais. Quem já trabalha comigo sabe que eu gosto de fazer essa avaliação. Então, eu estou diante dos sintomas, os sinais e sintomas que o paciente me traz. Eles estão mais relacionados a um quadro ansiogênico, um quadro depressivo, ou traz alguma coisa, uma suspeita a um quadro maníaco, um quadro bipolar, ou é algo relacionado à esquizofrenia ou outros transtornos do espectro da esquizofrenia, né? Mas, além disso, é importante com que eu avalie o transtorno por uso de substâncias, né? O uso de substâncias, ele é um ponto importante. Aqui a gente está trabalhando focando em álcool e outras drogas, mas isso serve para qualquer tipo de avaliação. Todo tipo de sintomatologia, eu tenho que afastar uso de substâncias
ou medicamentos, ou uma outra condição clínica ou psiquiátrica. Então, isso deve estar dentro da nossa avaliação inicial, né? Além disso, eu preciso saber se eu estou diante de um quadro do neurodesenvolvimento ou se eu estou diante de um quadro neurocognitivo, né? Então, como é que eu vou ver se é algo do neurodesenvolvimento? Então, eu tenho que fazer parte da minha entrevista como foi o quadro gestacional, como é que a criança nasceu, como foram os primeiros meses, os marcos do desenvolvimento, como é que foi o processo na escola, como é que foi as suas primeiras relações sociais, né? Atenção, hiperatividade, cognição, aprendizagem. Então, eu preciso desses marcos para que eu veja se é algo do neurodesenvolvimento, algo que acompanha a criança. Quadros neurocognitivos é uma pessoa que conseguiu se desenvolver normalmente, ter a sua funcionalidade, mas a partir de um certo período, terceira, quarta década de vida, quinta, ele começou a decair. Então, ele teve uma mudança no padrão dele. Então, quando tem essa mudança no padrão, a gente pensa em algo neurocognitivo. É um quadro ansiogênico de ansiedade, sofrer por antecedência, irritabilidade, inquietação, dificuldade de concentração. É um quadro mais de humor depressivo, redução de interesse pelas coisas, redução do prazer, o próprio humor depressivo, alterações de apetite, de peso, de culpa. É um quadro bipolar, onde tem essa relação do humor, uma fala muito rápida, um afrouxamento de ideias, consequências negativas. É um quadro mais psicótico, onde altera um dos 5 domínios, questão de delírio, alucinação, alteração de discurso, comportamento, sintomas negativos. Então, eu vou fazendo essa avaliação e a partir de onde o paciente se encaixa mais, aí eu foco, né? Então, o quadro que o paciente me traz, eu percebo que no primeiro momento, me traz mais sintomas relacionados à ansiedade, à minha perspectiva frente ao contexto atual. Então, eu vou focar nesse primeiro atendimento em destrinchar os sinais e sintomas da síndrome ansiosa, para depois eu pensar em um diagnóstico nosológico. Lembrando que isso pode variar. Eu posso ter sintomas ansiosos dentro de um quadro bipolar, dentro de um quadro psicótico e assim sucessivamente. Então, essa abordagem diagnóstica inicial, eu vou estar fazendo esse tipo de visão. Ou eu estou diante de um quadro de personalidade. Então, os transtornos da personalidade, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas é algo que se inicia na adolescência, ou início da fase adulta, é algo estrutural que acompanha, né, o paciente. Então, eu preciso dessa avaliação geral. Então, a partir daí, é onde eu vou estar direcionando. E como é que eu faço? Eu pego a síndrome ansiosa, quais são o protótipo maior da síndrome ansiosa é o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. Então, eu posso fazer algumas perguntas direcionadas aos critérios do TAG. Eu vou trazer depois algumas formas de memorização para estar facilitando os nossos questionários no atendimento. A síndrome depressiva, eu foco no episódio depressivo maior para estar encaminhando essas perguntas iniciais. Bipolaridade, eu vou pensar no bipolar tipo 1, então eu vou fazer algumas perguntas a partir daí. Síndrome psicótica, eu vou pensar nos diagnósticos da esquizofrenia, para a partir daí eu estar vendo os diagnósticos diferenciais. Substância psicoativa, eu preciso estar relacionado se eu estou diante de um transtorno por uso ou de um transtorno induzido por uma substância. Então, isso aqui vamos conversar. Neurodesenvolvimento, a gente está diante de um quadro do espectro autista, um quadro de TDAH, né, alguma coisa relacionada à deficiência intelectual. Então, isso eu preciso estar vendo. A parte neurocognitiva, como é a personalidade, eu estou diante de qual cluster, A, B ou C, né? É um quadro dos pacientes excêntricos, dramáticos, ansiosos, e a partir daí eu vou indo para cada um, né? Então, isso é a abordagem sindrômica, tudo bem? Da parte dos diagnósticos. Então, a gente tem também
Se baixa aqui. Muito bem. Então, a gente também tem a parte medicamentosa. Então, na parte medicamentosa, vou botar aqui para vocês também. Muito bem. Então, na parte medicamentosa, o que é que a gente precisa? Pronto. Quais são as classes de medicações? Ah, nós temos os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, os benzodiazepínicos. Eu tenho os psicoestimulantes, né? Então, essas são as classes principais, certo? Então, nesse sentido, a gente pode fazer o seguinte: eu fiz a minha avaliação inicial sobre a questão diagnóstica. Então, eu tenho a minha síndrome mais provável naquele momento. Quando eu vou para a parte medicamentosa, isso também serve para a terapia não medicamentosa, o que é que eu vou estar propondo para aquele paciente, qual vai ser o plano de intervenção terapêutico, vai ser de acordo com a síndrome mais provável naquele momento. Da parte medicamentosa, eu vou pensar, dentre os antidepressivos, né? O usuário, ele está com um quadro mais voltado com esse indício de ser um quadro bipolar. Então, já vou evitar os antidepressivos para não ter uma virada maníaca, por exemplo, né? Não, é um paciente que está no episódio depressivo, aparentemente unipolar, ou seja, tem só o polo depressivo, sem nenhum indício, até o momento, de um quadro de bipolaridade. Então, eu posso fazer uso de um antidepressivo em monoterapia, por exemplo, né? Os antipsicóticos, eles podem ser utilizados tanto para aqueles casos de psicose, de bipolaridade com sintomas psicoses ou de depressão com sintomas psicóticos nesse sentido, mas ele também pode ser utilizado para potencialização de um antidepressivo, por exemplo. A gente pode usar um antipsicótico pensando em um dos efeitos colaterais, por exemplo, controle de agitação, paciente que está muito inquieto, muito agitado, o efeito colateral do sono, né? Um paciente que tem insônia importante associado ao quadro. Estabilizadores de humor. Eu posso estar utilizando nos quadros de bipolaridade. Eu posso estar utilizando nos quadros psicóticos também envolvidos. Benzodiazepínico. Benzodiazepínico, ele é um sintomático, né? Então, na saúde mental, eu vou utilizar pensando em acalmar ou dormir, induzir o sono, mas ele não é terapêutico. Então, se a gente for usar apenas em último caso. Ou se tiver grande sintomatologia que precise de algo mais urgente envolvido, né? Pensando na questão de sono, eu posso usar um antipsicótico, por exemplo, que tenha como efeito colateral a questão do sono, seja uma quetiapina, risperidona, neosine, né? Eu posso estar utilizando eu posso usar um antidepressivo que dê mais sono, como uma amitriptilina, uma mirtazapina. Então, eu tenho que ter essa ciência de que o benzodiazepínico ele não vai entrar de cara no processo terapêutico. Um exemplo onde a gente usa mais frequentemente são quadros de abstinência alcoólica, onde a gente pode usar um benzodiazepínico de ação prolongada como o diazepam, né? E os psicoestimulantes, se eu estiver, eu olhei, realmente o paciente ele tem um quadro muito importante do neurodesenvolvimento, tem muitos sintomas, a gente, depois de uma avaliação multiprofissional, fechamos o diagnóstico de TDAH, e esse é o principal problema associado, a gente pode estar usando um psicoestimulante nesse sentido, certo? Então, essa é a abordagem inicial para que vocês já cheguem na prática, né, no estágio, de maneira mais direcionada. E eu vou mandar para vocês, quem está no grupo de estudos ou no grupo de cursos, né, que eu faço, vai receber isso aqui em PDF. Né? Se você ainda não participa do grupo, eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar no grupo do WhatsApp, é para profissionais da saúde, seja profissionais já em atuação ou em formação.
né? Então, pode estar indo também. E aí eu vou deixar aqui com vocês as formas de contato. Vocês podem falar comigo, pode ser pelo e-mail, psiquiatria@drmarcoaraújo.com. Vocês podem falar através do site, também tem informações, www.drmarcoaraújo.com, ou pelo Instagram, né, que é o @drmarcoaraújo. Então, é muito fácil de achar. Né, DR Marco Araújo, vocês acham tudo, né? Eu vou colocar aqui, porque vocês vão... Opa, centralizado, pronto. Esse material que eu construí agora com vocês vai estar disponível para quem estiver no grupo, né? Então, tá aqui, deixa eu salvar esse conteúdo. Muito bem. Isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse foi o que a gente fez dos conceitos e orientações iniciais, né, em relação ao CAPS-AD. Aí é o que a gente trabalhou sobre a questão psicossocial, os tipos de CAPS, como se dá o início do acompanhamento no CAPS-AD, algumas perguntas iniciais que são importantes, como a gente vai avaliar substâncias psicoativas, né, as atividades multiprofissionais, quando a gente pode dar alta e alguns pontos importantes. Então, isso aqui foi o da aula anterior. Quem não assistiu pode assistir, que ainda está disponível. Pronto. Aqui, abordagem síndrome. Certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo. Divulguem para todos os profissionais, tanto residentes quanto estagiários, quanto profissionais em atuação, né, esse material, e podem estar mandando para mim sugestões de conteúdo que a gente vai conversando. No mais, muito obrigado e até a próxima.